Olá pessoal, eu sou a Júlia Pereira do canal Mundo de Júlia e hoje nós vamos falar sobre a privação de sono na maternidade. Particularmente, eu tô vivendo isso, para mim tem sido a fase mais desafiadora desde que eu me tornei mãe. Eu sou mãe de duas meninas, uma de quase 4 anos e a outra de quase 3 meses. E, gente, ter que conciliar vários papéis que a gente já tinha antes da maternidade e ainda sem dormir é desafiador, não é mesmo? Muito. Doutora Chiara, primeiro obrigada por estar aqui, né, pela sua participação. A doutora Chiara Aires, ela gente, o currículo dela é super extenso, mas um resumo, ela tem uma formação médica, né, 16 anos de formação, membro da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, coordenadora da UTI da Mulher na Maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, entre outros, né? Júlia, obrigada. Então tem muita experiência. Sim. E também é mãe. De duas. De duas também. Diria que é o melhor papel. E eu acho tão importante a maternidade constar no nosso currículo, porque a gente consegue ser um profissional tão melhor. É mesmo, mas Eu é desafiador. acho. Muito. E a Mas gente tá aqui pra ajudar, né? A gente fala muito sobre essa privação de sono, que realmente acontece, né? Que as mães ficam sem dormir, aí dão aquelas dicas, dorme quando o bebê dorme. Como eu tô vivendo isso, né? E eu tô achando muito difícil, sempre gostei de dormir bem. E agora, com a amamentação e ainda tendo que lidar com a minha filha mais velha, que também quer minha atenção, que a vida inteira dela, nos 3 aninhos dela, eu sempre estive ali pra ela. Agora ela tem que dividir, que é normal. Mas assim, é muito cansativo. E aí eu fico pensando, quais são os impactos negativos na minha vida e na vida de todas as mães com essa falta de sono. Então, né, doutora, eu queria que você nos ajudasse aí nesse assunto, dar algumas dicas pra gente poder falar sobre isso, que eu acho que vai ajudar muitas mães. Perfeito. Eu acho que o ponto mais importante, Júlia, pra gente olhar nessa temática é a não banalização dos seus sintomas. É preciso a gente lembrar que o puerpério, ele é particular, ele é único e faz parte de uma série de alterações hormonais, emocionais, físicas da mulher e, como você mesmo colocou, de demandas. O problema é que é imposto a nós, desde que nos definimos como mulher, a normalidade da dificuldade desse período. Mas o quão é normal para você, o que você está pensando, ou o quão pode ser patológico? Eu acho que em 2024 a gente não tem um espaço mais para uma medicina do eu acho. Tudo isso pode ser medido com ferramentas muito simples e às vezes muito próprias do paciente. Existem escalas para a gente entender qual é o impacto disso na sua vida, que merece uma intervenção ou que aguentar um pouquinho, respirar fundo, fortalecer sua rede de apoio, a gente vai passar por isso. Primeiro ponto de alerta é a saúde mental dessa mulher. Que eu acho que é um impacto a curto prazo, que você já percebe imediatamente. Sim, é uma pauta interessante. 85% das mulheres puérperas estão expostas a um padrão péssimo de sono. E 86% dessas mulheres com uma alteração de padrão de sono têm uma péssima qualidade desse sono. Quando a gente fala de uma qualidade de sono ruim, a gente está falando de uma dificuldade das nossas tarefas cotidianas. A gente está falando de uma maior chance de desenvolvimento de depressão pós-parto. Isso é imediato. Assim como a gente está falando de uma relação muito íntima com as doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular, a hipertensão. E olha que interessante, as doenças hipertensivas da gestação é o que mais leva a mulher a uma UTI materna. Então a gente vai sobrepondo funções de uma mulher que já está cansada. E já começa na gestação. Da né? gestação. Já tem dificuldade de dormir ali. Isso, ela vai piorando, ela piora muito no 3º trimestre e ela continua ruim nesse puerpério. Remédio para isso, uma fórmula mágica para isso, única, não tem. Mas a gente pode olhar para isso de uma maneira um pouco mais individualizada. Por exemplo, mesmo no puerpério, a mulher, como um adulto, precisa de 7 a 9 horas de sono. Impossível. Como? Não, Pois isso é. não acontece. Assim,
Acontece, mas assim, quebrado, Fracionada. né? Fracionado, 2 horas, O que já 1 é hora. muito ruim, né? O sono fracionado, a arquitetura desse sono já fica totalmente mexida. E não é no momento que você tá com sono, que fala, o bebê dormiu, agora eu vou dormir. Como? Nós não somos robôs, né? Liga, desliga, né? Eu até aprendi, eu desenvolvi essa habilidade de dormir quando eu não tô com sono. Juro. Eu falei, eu preciso dormir, assim. Então eu me forço e, incrivelmente, eu acho que pelo tanto de cansaço, né, pela intensidade, eu consigo dormir. Quando eu tenho 1 horinha, 40 minutos, meia hora, eu durmo, eu consigo, assim. A sua fala foi perfeita. Você se adaptou, ou como você está muito cansada, você dorme. O processo do dormir, na população como geral e na mulher também, ele acontece de 2 maneiras. O primeiro pela alteração da luminosidade do dia, do ciclo circadiano. Não tem a história do acordar com as galinhas, dormir no pôr do sol. Isso tudo faz muito sentido. Quando você está no puerpério, troca de fralda, rotina do bebê, você fica exposto a uma luminosidade intensa um pouco maior, né? Então essa pressão da redução da luminosidade, ela acaba sendo mais suave e acaba não te induzindo tanto ao sono assim. Uma outra via, a gente chama de um processo fisiológico. Quanto mais tempo você passa acordada, mais alterações de moléculas endógenas da gente acontece. Isso faz uma pressão no que a gente chama de gate do sono, que é um portão do sono. E quando ele se abre, ele fala, durma. Ou seja, o que você fala que você aprendeu a dormir, se adaptar, é que o seu acúmulo de adenosina ele já está tão grande pelo seu cansaço que ele te força para essa cama independente da luminosidade. O que faz com que quando a gente fala sobre a rotina do sono do bebê, de tentar manter a luz do dia, é pra gente também. E aí a melatonina ganha um papel muito importante, porque nessa luminosidade que cai, aumenta a nossa produção de melatonina. Então, por exemplo, as mães que ainda não se adaptaram, tentar fazer um blackout, exatamente, fechar as cortinas. Mas é blackout mesmo. Nem a luzinha do ar-condicionado, nem aquela luzinha da televisão. Idealmente, um ambiente mais frio, numa temperatura em torno de 18 graus. É importante. Tem estudos que falam até sobre você ter algo, um travesseirinho, alguma coisa específica para você abraçar. Fazem sentido. Muitas mães acabam usando a máscara de dormir. Sim, que dependendo da casa não que consegue, consiga né? deixar um ambiente mais confortável para isso. E a gente consegue recuperar um sono perdido? Ou aquilo já é? Existe um banco de horas que a gente perde isso ao longo da vida. Eu digo que a mulher acumula um déficit de horas irreparável. Mas eu acho que a natureza é tão sábia a gente esquece o quão doído ou doloroso pode ser esse processo por um banho de alegria que você ganha, que também libera muitos hormônios muito positivos para nossa saúde. Então, né? eu tava pensando, eu falo, gente, como que a mulher tem tanta força, né? E consegue, porque antes de ser mãe, eu ficava, sei lá, dormia 5 horas, eu tava exausta, falava, nossa, só dormi 5 horas. Hoje, pra mim, 5 horas, assim, eu tô renovada. E eu acho que deve ter muito de hormônios, né? Assim, eu acho que a amamentação, não sei. E claro, olhar pro bebê, pro seu filho, você vê aquele brilho no olhar, tipo, ele acorda sorrindo, você já tá ótimo. Valeu. Né? Já valeu assim. aquela noite, já te trouxe um descanso, É você entregou aquele cuidado. Que dá forças, assim, pra gente continuar. Historicamente, nós fomos criados para esse momento, né? O momento do maternar, o momento do cuidar. A mulher, ela é uma cuidadora centralizadora de tudo, em todos os lugares. Quem quer o filho que cuida da mãe que está doente? Se tem um menino e uma menina, é esperado que a menina cuide. A gente tem esse papel. E todos os estudos mostram, inclusive pós-pandemia, de como nós mulheres tivemos um impacto muito maior, deficitário até na nossa saúde, porque assumimos o papel de cuidadoras. Então, a gente acumula isso ao longo da vida. Eu vejo que você fala bastante no seu Instagram, quem cuida da pessoa que cuida, né? Que é isso aí que você tá falando, dessa rede de apoio. A gente pensa muito no bebê, toda a atenção para aquele serzinho, mas assim, aquela mãezinha que tá ali, que acabou de se tornar mãe, ela também precisa ser cuidada. Muito. E você sabe, Júlia, assim, isso é uma pauta tão importante porque a nossa autopercepção de limite, ela se perde totalmente no puerpério, né? Então,
a companhia que está com você nesse processo, é muito importante que ela esteja atenta aos seus sintomas e que aquilo que você expresse de cansaço, de dor de cabeça, de alteração visual, de um suor diferente, que isso seja valorizado. Porque esse período dos 42 dias do pós-parto, e que na verdade isso é uma métrica que ela acaba estendendo um pouco mais, há uma janela para alterações fisiológicas próprias desse período e que a mulher chega muito atrasada para nossa assistência porque entende que é normal, que ela tem que passar por cima daquilo, porque é difícil mesmo para todo mundo, que ela está sendo fraca por não conseguir fazer. Então, sintomas como uma tonteira, uma dor de cabeça, uma pressão na nuca, eles precisam ser valorizados e a gente precisa distinguir o que é o processo do cansaço do pós-parto e o que é algo patológico que merece ser tratado. E você acha que a idade avançada da mulher, isso impacta ainda mais? Por exemplo, hoje em dia, eu, 4 anos atrás, né, minha filha nasceu, quase 4 anos, e hoje eu já vejo que é mais difícil, né? Mas eu acredito que com a idade Impacta. isso fica mais grave, assim. Impacta mais não intenso. só a idade, como o fato de você ter outro filho, porque você já não tem uma exclusividade de atenção e cuidado. E a fadiga, aquele cansaço desmedido, ele também vem por uma ação multitarefa feminina, né? Então isso é mais um dado nesse sentido. Em relação ao avanço da idade materna, é uma pauta que a gente vem estudando bastante, ela também se correlaciona ao cansaço, ela também expõe essa mulher a mais eventos cardiovasculares na gestação e no puerpério, e a própria composição corporal da mulher, quando ela engravida, ela gesta e ela faz uma faixa de composição corporal com aumento da gordura, ela também se expõe ainda mais a efeitos deletérios do sono, maior taxa de estresse, maior índice de depressão pós-parto. Tá tudo muito correlacionado, né? Sim. As pessoas falam, não, aguenta mais um pouquinho, é só mais 1, 2 meses, mas é difícil, né? Tem trabalhos mais recentes, Júlia, que conseguem já fazer uma correlação de dados objetivos que melhoram para a mulher nesse processo. Então, por exemplo,